Senhoras e senhores, nós vamos ter agora aqui o debate, né, também daí, que será comandado pela doutora Marina Meyer Falcão, da ABGD, e eu estou só aguardando as meninas me ajudarem aqui com a colocação das 5 cadeiras, mas já convoco para vir para cá. O Fred já está aqui, o Tássio Barbosa, a Zilda Costa, a doutora Marina Meyer Falcão, o doutor Einar Tribucci, né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui com a gente, para que a doutora Marina possa comandar agora. Nós teremos aqui cerca de 15, 20 minutinhos para que a gente possa fazer o debate, que ficará sob o comando da doutora Marina, que será a moderadora desse bate-papo sobre considerações sobre a atual aprovação da PL 5829 na Câmara Federal. A visão dos principais especialistas do setor. Ok? Só esperando um pouquinho aqui, os microfones, a Alana e a Thaís, né, já estão trazendo para nós aqui, ok? Obrigado, doutora. Agora é com você. Vai lá. Pessoal, vamos lá, porque esse painel jurídico regulatório, ele costuma ser o mais esperado. Eu acho que é super importante, o Fred falou uma questão aqui dos 5 Ds, tá, Fred? Eu vou acrescentar um D aí, que é os 5 Ds da transição energética. Então, a gente tem um processo mundial acontecendo, né, não só a geração distribuída, como a descentralização da energia, a descarbonização, a digitalização, a deregulation, que é a desregulamentação de normas de difícil aplicação. Então, a gente tem que procurar políticas públicas e incentivo às questões regulatórias de fácil execução e de maneira mais aplicável, assim como muito bem colocou o Tássio com o PL 5829. Então, a gente vai ter um marco legal da geração distribuída e o principal D, que além do seu, Fred, o D da desburocratização, é o D da democratização. Então, a geração distribuída vem democratizar todos os usos das fontes renováveis de energia e coloca o consumidor aqui, né, como o centro de escolha, podendo optar ali qual que é o modelo melhor que ele vai escolher. Então, eu posso escolher uma energia mais barata no meu aplicativo, eu posso fazer geração distribuída, eu posso fazer o regime de autoprodução. Então, eu vou ter ali na minha mão N possibilidades e agora o consumidor de energia ele passa a ser visto de um papel diferente. E aí, nessa linha, então, eu vou para a primeira pergunta aqui, porque parabéns, Tássio, você falou maravilhosamente sobre todos os aspectos do PL 5829, e eu queria te perguntar, de todas as inovações do PL, quais que você considera mais importante? Qual dela você considera mais importante? Por gentileza. Marina, obrigado pelas palavras, sempre muito gentil. Dos que eu acho mais importantes, creio que é a questão da bateria, porque eu imagino que nos próximos anos, com a diminuição dos preços das baterias, que está caindo aí 10%, 15% ao ano, e com a subida dos preços da energia, que eu falei na apresentação, que desde outubro, só com a bandeira, aumentou 23%, está se tornando cada vez mais viável. E Fred também falou dos investidores, que está todo mundo colocando já investidores híbridos, a gente vê ali nos estandes tipos de bateria de investidores híbridos, então acho que isso vai ser o futuro, porque você vai poder carregar de dia, não vai precisar puxar energia da rede, e quando você não puxa energia da rede, já não incidem impostos, você já tem uma energia mais barata, não depende de sistema de compensação, porque você vai fazer sua compensação com a sua própria bateria. Então, acho que a principal inovação seria essa possibilidade de colocar baterias, e vamos ficar de olho na regulamentação, porque uma coisa é a lei falar que pode, outra coisa é a gente saber como que fazer. Então, a gente vai ficar de olho também através das associações. Exatamente. Assim como o PL, pessoal, ele traz várias regras que vão ter que ser regulamentadas depois pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a doutora Einar comentou sobre isso, que a gente chama no direito de normas em branco, né, Einar e Fred, nós que somos os 3 advogados aqui da mesa, a Zilda é engenheira e o Tássio também é engenheiro, então a gente vai ter que ter, assim como esse assunto do armazenamento de energia, vários outros pontos que são colocados no PL 5829 vão precisar, sim, de uma regulamentação da nossa Agência Nacional de Energia Elétrica. A Zilda trouxe aqui para a gente uma apresentação belíssima também, colocou ali os principais marcos que vão ser de aplicação imediata após a publicação do PL 5829. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Zilda. Quais que são aqueles pontos que a gente tem que ficar bem atento, que vão ter aplicação imediata logo depois de publicada a lei, que vai ser aí o marco legal da geração distribuída?
Marina, essa é uma dúvida de muita gente. Fala assim, então, se o PL tem 12 meses para entrar em operação, tudo que eu falei ali demora 12 meses? Não, gente. A partir do momento da publicação da lei, todos os pontos, com exceção de um, serão aplicáveis. Somente a cobrança em escala é que ela é a partir do 12º mês, ou a cobrança das outras componentes para quem tem alto consumo remoto. Os demais pontos do PL, todos são aplicáveis a partir da publicação da lei. Então, é para a gente ficar atento, né? Isso mesmo, muito obrigada. Agora, um assunto bem interessante também que o Einar trouxe para a gente, o desenho financeiro da usina, né, esse desenho societário, a parte tributária, que é de grande especialidade dele, e eu queria que ele explicasse um pouquinho para a gente, dentro dessa modelagem nova, a gente tem várias questões que vão impactar a geração distribuída. A gente sabe que, por exemplo, lá no meu estado, Minas Gerais, a gente tem uma lei específica que dá a isenção para geração compartilhada, assim como fez o Rio. A gente teve agora, recentemente, a publicação da Lei Complementar 186. Eu queria que você explicasse um pouquinho, tanto da Lei Complementar 186, Enar, como dessas duas leis aí, tanto a de Minas, que traz a isenção para 5 mega, para geração compartilhada, assim como fez o Rio para a gente, que é a sua especialidade. Por favor. Primeiro, eu preciso voltar um pouquinho. Os benefícios fiscais, eles sempre foram um problema entre os estados, né? Existia sempre uma guerra fiscal entre os estados, porque um estado dava um benefício, enquanto o outro não, mas havia uma operação, várias operações entre contribuintes, e que um estado acabava amargando, de certa forma, um prejuízo, porque um consumidor de um determinado produto comprava de outro estado, porque a carga tributária era menor. E aí, com o intuito de acabar com essa guerra fiscal, sobreveio a Lei Complementar 160, de 2017, trazendo, basicamente, para o que afeta nosso setor de GD, basicamente um prazo de termo, ou seja, um prazo para que benefícios fiscais concedidos unilateralmente por um determinado estado acabasse. E para o setor de energia, a energia foi, por alguns estados, como exemplo Minas Gerais, foi classificada como uma atividade de fomento à área comercial. E, na Lei Complementar 160, previa-se que quaisquer isenções concedidas unilateralmente por um determinado estado com fomento à atividade comercial teria, obrigatoriamente, que vencer até final de 2022. Ou seja, o benefício fiscal de Minas Gerais acabaria até antes de outubro, ele já tinha data de morte para o final de 2022. Rio de Janeiro chegou a fazer a colagem a esse benefício de Minas Gerais e publicou isso perante o CONFAS, então tem um benefício fiscal similar ao de Minas Gerais. Similar não, igual ao de Minas Gerais. Válido hoje no estado de Minas Gerais, e o Espírito Santo fez a mesma coisa no ano de 2020, mas ainda está pendente de aprovação no âmbito do CONFAS por uma questão de janela de oportunidade, pois o Estado do Espírito Santo, corrigindo, acho que ele fez nesse ano, sendo que o prazo de validade para fazer a colagem sem ter que passar pelo âmbito do CONFAS seria até o final de 2020. Mas o que mudou, e o que a Marina está perguntando, é que no último dia 7 de outubro, se eu não estou enganado, foi aprovado uma alteração àquela lei complementar que eu citei, a 160 de 2017, que é a Lei Complementar 186, que ampliou, né, os benefícios fiscais para as atividades portuária e comerciária para 2032. Ampliou 15 anos em relação ao marco original de 2017 e, portanto, 15 anos de 2017 daria 2032. E o que isso resulta, então? Resulta que, de largada, a gente já tem a possibilidade de que o benefício fiscal de Minas
Rio e Espírito Santo serão válidos até 2032, caso, e o que a gente acredita que acontecerá, caso os respectivos estados recepcionem essa alteração da lei complementar e façam uma alteração interna, de modo que o benefício aplicável para GD seja ampliável até 2032. É isso. Foi muito juridiquês? Não, foi perfeito. A gente respira até aliviado, né? Porque todo mundo que tinha usina em Minas achando, que ia perder o benefício em 2022, então tem aí até 2032, pode respirar aliviado. Muito obrigada, perfeito. Pessoal, uma outra questão que a gente tem que levantar aqui também, e o Fred vai ficar o último, mas não é coincidência, tá, gente? Porque ele foi o último a falar, deixei ele por último agora também. Perdão, Fred, brincadeira. A gente falou muito sobre os dois projetos, né? Então, eu trouxe para vocês na minha apresentação o modelo novo da autoprodução, comparado aí com a geração distribuída. Esses dois modelos, a gente precisa ter uma estrutura aí societária, tributária. A gente tem figuras que conversam com, por exemplo, o modelo de negócio do consórcio, principalmente geração compartilhada, né? Hoje, consórcio cooperativo apenas, porque a gente não tem ainda condomínio voluntário, associação, que é, inclusive, o que o Fred defende, associação civil, e o condomínio edilício. Então, a gente precisa, sim, de ter ali, geralmente, isso é muito bem explicado pela Inar também, depois eu quero que ele até complemente. A figura de uma SPE conversando ali com o modelo de negócio escolhido. Então, por exemplo, se eu tenho um consórcio, como que eu vou entregar essa energia? Então, eu tenho obrigatoriamente que fazer um contrato de locação de equipamentos. Né? E comparando aí com a autoprodução, a gente não precisa, né, dessa figura do contrato de locação de equipamentos para entregar a energia na geração distribuída e não configurar a comercialização. Então, a gente sabe que na autoprodução a gente tem ali uma modelagem mais fácil. Então, a minha pergunta para o Fred, e ele traz isso sempre nas palestras dele, é essa figura aí desse gestor centralizado, desse gerador. Explica para a gente um pouquinho essa figura, Fred, porque eu acho que muita gente confunde ainda esses dois institutos, e depois o doutor Inar complementa para a gente, explicando a figura da SPE. Obrigado, Marina. O que eu penso assim? Primeiro, tem que dar um ângulo correto no fato de quem é o dono da usina. Então, eventualmente, quando a gente vai falar, a gente toca aí sempre no assunto locação de usina. Quem é o dono da usina? Quem é o dono do dinheiro? A usina é própria ou locada? O dinheiro é próprio ou é emprestado ou é financiamento? Então, independente de estar no mercado livre ou no mercado regulado, a gente sempre vai precisar entender quem é o dono do ativo. Tá? Então, dentro da lógica do gestor aqui de consumidores, eventualmente ele pode ser até um terceiro que se crie nessa hipótese de ter um investidor que é o mero proprietário da usina. O gestor ele vai fazer o quê? Ele só vai agregar consumidores, locar a usina e vai fazer a gestão da energia de uma usina de um terceiro, organizando esses consumidores dentro da plataforma dele e disponibilizando energia para os consumidores, que seriam os quartos da relação. Então, o que se permite hoje no mercado o que não se permite hoje no mercado é que a gente faça a venda de energia dentro do mercado, seja ele do mercado livre ou do mercado regulado. É bastante delicado a questão da precificação da usina em real por quilowatt-hora por quem não detém outorgas de geração de energia, tá, gente? Então, isso é muito importante ter claro. Quem pode vender energia no Brasil hoje na relação real por quilowatt-hora? Gerador de energia, distribuidor de energia e comercializador. Então, somente são essas três figuras no Brasil que são permitidos vender energia na relação real por quilowatt-hora. Qualquer outro ente que queira ganhar dinheiro nesse mercado, ele necessariamente tem que transformar o contrato de venda de energia num contrato de locação de equipamento. Isso é um dos aspectos só de um mercado que é extremamente complexo de se entender do ponto de vista regulado, porque, de fato, a atividade de venda de energia somente é permitida essas três figuras. Gerador, distribuidor de energia ou comercializador. No fim do dia, para nós que estamos aqui num mercado mais, digamos, de varejo, a figura normal normalmente é ter o gerenciador de consumidores, que administra um consórcio, administra uma cooperativa ou administra uma associação civil, ou um condomínio voluntário, um condomínio civil, independente da figura que se crie. Quando ele faz a gestão dessa
dessa entidade que reúne consumidores, ela necessariamente vai precisar entender e enfrentar um problema, que é a usina é da associação, do consórcio, da cooperativa, ou a associação vai fazer uma locação de uma usina de terceiro. Então, aqui existe toda uma série de travas regulatórias por relação a essa agregação de consumidores, mas, de uma certa forma, enfrenta o mesmo problema que o Einar. Isso aqui é muito juridiquês para a gente poder transformar isso num mercado que eu sempre chamo aquele o dedo descomplicar. Para todos é proibido vender energia, porque vender energia é uma atividade que, em tese, é reservada para o mercado regulado, ou para quem detém outorga de venda de energia. Mas, de uma certa forma, eu creio que essa figura da desburocratização que é dada aqui da associação civil, de uma certa forma, nos é permitido entrada e saída de consumidores de uma maneira mais simples, gestão de consumidores de maneira mais simples, mas também permite que a gente consiga fazer uma precificação da energia de maneira um pouco mais flexibilizada, na medida em que a gente já começa a entender melhor o conceito de energia-serviço, energia-produto, e é o que eu coloquei, energia como serviço, ou seja, locação de equipamento ao fim do dia. Tá? Eu acho que era isso, Marina. Perfeito. Energy as a Service, always. Einar, complementa para a gente, explicando um pouquinho da SPE. Nós já vamos terminar, porque eu quero passar depois, posso passar para a plateia 2 perguntinhas, depois da explicação do Einar? Então uma pergunta. Estou negociando aqui, gente. Einar vai explicar a SPE e a gente vai ter uma pergunta aí, 2 para a gente esclarecer para você. Não, vou ser muito breve. Eu acho que não vou me estender em autoprodução, senão a gente vai ficar aqui meia hora. Mas eu não sei, eu acho que o mercado opera via locação. A gente sempre escuta e, de fato, parece fazer muito sentido, mas a verdade é que poderia ter outra forma de remuneração. A gente acaba optando por locação, por uma prática de mercado, porque não tem o ISS. Basicamente é isso, tem uma certa economia tributária, mas poderia ser parte cobrado como operação e manutenção, parte cobrado como um licenciamento de um software, se por acaso tivesse uso. Enfim, eu acho que a criatividade, o céu é o limite nesse sentido. Mas, em relação à SPE, aí a gente tem que diferenciar. Se a gente estiver falando de geração distribuída, temos que ver quem é o dono dessa SPE, como o Fred colocou, porque talvez o intuito não seja ter lucro nenhum. Então, a SPE não vai ter nenhum tipo de receita. Por outro lado, se alguém aqui da plateia resolve fazer uma usina e alugar essa usina para alguém, o intuito é ter lucro, e aí a tributação sobre essa SPE será de locação de equipamentos, submetido ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sem ISS. Em se tratando de autoprodução, o nome já diz, é autoprodução. A ideia é que essa SPE não tenha lucro, nenhum, zero. E também não tenha o ICMS na venda de energia, porque, de novo, é autoprodução, não estamos falando de venda de energia. Existe uma anomalia criada que veio favorecer o mercado, que é a autoprodução por equiparação, que permite, então, a constituição de uma SPE, e essa SPE vai vender energia para o autoprodutor, desde que o autoprodutor tenha o controle societário dessa SPE. Mas esse vender a energia, a gente tem que, de novo, olhar como que essa operação está sendo realizada, como que foi negociado pelo dono do ativo, né, quem pôs dinheiro, de fato, nessa usina, para verificar como que ele vai querer captar esse dinheiro, né? Se ele vai emitir uma nota fiscal de serviço contra essa SPE, se ele vai fazer o planejamento tributário em relação a uma distribuição de dividendos. Existem N situações, e para complicar mais ainda, a gente está falando de uma possibilidade de reforma do imposto de renda, que põe em xeque projetos não só de autoprodução pequeno, como projetos de autoprodução de usinas eólicas de 1 giga no Nordeste, que planejaram seu projeto com distribuição de dividendos. Então, acho que tem muita coisa para falar sobre o tema.
O assunto é bem extenso, mas você deixou bem claro, muito obrigada, expôs muito bem. Cada caso concreto tem que ser muito bem analisado, tá, pessoal? Não dá para pegar uma situação e generalizar para todos os projetos, então acho que o Einar também tem esse mesmo entendimento. Eu vou passar, então, para uma pergunta da palestra. PC, não briga comigo, já agradecendo a todos vocês aqui. Einar, um grande abraço. Zilda, Tássio e Fred, muito obrigada. Depois vocês fazem, a gente vai fazer as considerações finais, mas uma perguntinha para a plateia, por favor. Boa tarde a todos, parabéns pelas palestras, muito boa. André Paternostro, da CDM Grupo. Há 10 anos eu já estou nessa luta aí no mercado de energia também, e sempre me perguntando uma questão que, no PL, eu vi o empenho das associações e tudo mais, de ser o melhor para todo o sistema, né? E vejo que nós continuamos num lugar de fazer arranjos e não conseguir colocar em prática na legislação a comercialização da energia, né? Deixando restrita ainda aos 3 operadores, que são os únicos, como o Fred colocou, que podem comercializar. Qual a dificuldade e os embates que vocês tiveram junto aos órgãos reguladores para transformar, de fato, em comercialização de energia e a gente desburocratizar todo esse sistema que entra no imbróglio gigantesco aí para a gente fazer arranjos para conseguir fazer negócio? Obrigado. Qual que é seu nome? Perdão, não ouvi. André Paternostro. André, isso é um impedimento legal, tá? Então, vou passar a palavra para o Fred, que ele entende muito essa questão aí de mercado livre, e como ele comentou aquelas 3 figuras, isso está na lei, tá? Então, se a gente tem essa proibição, é porque tem que ser seguido. Complementa, por favor, Fred. É uma própria lógica da construção do setor elétrico. Então, tudo veio de um estatismo aqui que coloca para a gente a dinâmica do planejamento energético. Então, vamos lá. Concessionárias são responsáveis pela distribuição da energia, então ela é obrigada a contratar 100% do atendimento da carga dela num projeto de grande porte. Isso faz parte, então, da dinâmica da construção dos grandes empreendimentos que fornecem a base da energia para a gente. Isso aconteceu durante muito tempo. A expansão, então, do setor é dada em contratos de longo prazo, que sustentam financiamentos de longo prazo e que sustentam essas obras e que garantem que não vai faltar energia. A abertura do mercado livre, então, ela vem aqui num reboque disso e garante com que a gente tenha novos projetos, mas, de uma certa forma, projetos de mercado livre não geram energia de base, solar e eólica. Então, se eu passar com toda a minha expansão de mercado gerando solar e eólica, quem é que gera durante a noite? Esse talvez seja um dos primeiros problemas. Aí a questão é muito mais estrutural aqui. A gente está, na verdade, avançando para a expansão do mercado livre, mas daí entra em 2 discussões bem conceituais de mercado. Isso aqui vai, para quem é engenheiro, vai até entender. Quem não é, vai achar uma loucura. Primeiro é a separação de fio e energia. A gente tem que, no Brasil, necessariamente entender que existem 2 coisas na tarifa de energia. TUS de fio e TE energia. Se a gente não faz o enfrentamento dessa questão na baixa tensão, que eu acho que é o PL 1917 e o 414, que faz a abertura do mercado livre na baixa tensão, se o consumidor da baixa tensão não consegue diferenciar as rubricas de energia e de fio, eu não tenho como vender energia, porque eu não sei o que é fio, não sei o que é energia. Isso é o primeiro problema. Depois, seria como é que eu faria, aqui é até um pouco bem mais técnico. A gente precisa, no mercado como um todo, fazer a separação do fornecimento de energia como lastro e como energia. Isso hoje no mercado é dado em contratos de disponibilidade e quantidade. Tecnicamente, isso não faz ainda uma separação adequada do tipo de energia que a gente tem, porque esses contratos eles são afetos ao mercado regulado e não ao mercado livre. Então, teoricamente, os contratos de mercado livre eles deveriam ter uma precificação diferente para que a expansão da energia no mercado livre também garantisse que existiria lastro de base no mercado livre. Aí eu não vou também entrar no pormenor, porque isso aqui é uma coisa bem louca. O terceiro ponto, e talvez até bem mais prosaico aqui, é se eu vender energia, como é que eu vou tributar isso dentro da minha receita lá? Einar, me ajuda aqui. Como é que eu vou botar lá no meu imposto de renda
a essa receita que eu recebo vendendo energia. O governo certamente vai querer dar uma mordida nisso. Então, no mercado de energia, o gerador não paga ICMS. Quem paga ICMS é quem vende energia. Tá? Então, a gente precisaria também ter uma adequação do procedimento tributário disso tudo. Tá? Então, nada no Brasil é fácil, aqui não tem problema de simples solução, isso aqui é sempre uma grande lógica de, como é que eu posso dizer, endereçamento de interesses dentro do setor elétrico. Acho que é um pouco isso, tá, gente? Se não entenderam, manda e-mail aí que eu... Não, eu ia concluir porque estão me chamando a atenção ali. Fred, muito obrigada. André, a gente continua te explicando ali no corredor. Eu quero agradecer a todos. Convido depois o André. A gente fez uma live semana passada sobre o PL 1917 e 414 pelo INEL. Eu vou te passar isso depois, tá? Pessoal, muito obrigada. PC, perdão pelo passar do horário aí. Obrigada a todos vocês e vocês também da plateia. Grande abraço, pessoal. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui, né?